Um rei enfermo, uma enfermidade mortal. Do medo de morrer nasce um clamor desesperado, regado por muitas lágrimas que movem o coração de Deus de uma forma tal que faz ele voltar atrás em sua sentença de morte. É isso mesmo que você ouviu. Suas lágrimas sinceras, extraídas do seu íntimo, são capazes de mudar os planos de Deus. A cura milagrosa do rei Ezequias trouxe alívio ao seu coração. Porém, a sua falta de vigilância, ao ver acrescidos 15 anos de vida, trouxe sérios danos ao povo escolhido de Deus. Nos dias atuais, a atitude exibicionista do rei Ezequias se repete em muitos lares. Antes de entrarmos no assunto sobre o ato irresponsável que o rei Ezequias cometeu, quero contar um pouco da sua história. É importante que você, que talvez nunca tenha examinado a fundo o caráter do rei Ezequias ou sua história de vida, entenda os pormenores de sua trajetória. Assim perceberá que, por mais que o homem se esforce para agradar a Deus, a natureza humana, herança deixada pela queda de Adão, tende sempre a levá-lo a falhas. A imperfeição é própria do ser humano. A história do rei Ezequias está registrada em 3 livros bíblicos. No segundo livro dos reis, no segundo livro das crônicas e no livro do profeta Isaías. E podemos encontrar o seu nome na árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo, detalhada pelo evangelista Mateus. Seu pai, o rei Acás, quando assumiu o reinado, optou por dar continuidade a uma política pró-assíria, aderindo a uma posição de submissão a ela, pois temia que a Síria dominasse sobre ele, como aconteceu posteriormente com o Reino do Norte. Essa aliança teve como consequência a entrada da influência pagã em Judá. O povo de Judá passou a praticar costumes pagãos, contaminando-se e afetando assim o contato que mantinha com Deus. Isso o levou cada vez mais a se distanciar da vontade de Deus. Ezequias tinha 25 anos de idade quando assumiu o trono, e sua primeira providência foi corrigir os erros de seus antecessores por completo. E quando digo por completo, digo literalmente, pois embora alguns poucos reis de Judá que o antecederam tenham feito o que era reto aos olhos do Senhor, só ele foi capaz de fazer em pedaços a Neustã. Este foi o nome dado pelos filhos de Israel à serpente de metal que Moisés fizera quando vagavam pelo deserto para livrar da morte todo aquele que olhasse para ela, após ser picados por serpentes. Nós sabemos que a serpente de metal, levantada por Moisés em uma haste, prefigurava o Senhor Jesus crucificado. Porém, os filhos de Israel passaram a adorar aquela imagem, colocando-a no lugar de Deus, o que causava sérios danos espirituais a eles. Ao destruir a serpente de metal, o rei Ezequias deu um basta a uma sequência de derrotas, a qual Judá estava sujeito, sempre que a venerava acima de Deus. Essa atitude fez tanta diferença que a Bíblia diz que sua confiança em Deus era tanta que não houve em Judá semelhante a ele, nem antes nem depois dele. Ele também, no primeiro mês do seu reinado, reparou as portas da casa do Senhor e as abriu. Depois ordenou aos levitas que purificassem o templo, podendo então restabelecer o culto a Deus. Essas atitudes com certeza deixaram Satanás muito furioso, pois logo se levantou um inimigo muito forte contra o rei Ezequias. Sempre que um crente se dispõe a fazer o que é certo, em obediência a Deus, logo se levantam situações de provações adversas com o único propósito de ver até onde vai sua confiança em Deus. E a história do rei Ezequias, relatada nos 3 livros bíblicos citados anteriormente, é fundamental para entendermos o trabalhar de Deus. Esse trabalhar se concretiza na obediência e perseverança na oração, bem como em uma confiança tal na providência de Deus, a ponto de entendermos que retroceder não é uma opção. Eu sugiro que você leia e examine a história do rei Ezequias.
A narrativa é fascinante. Com ela você aprenderá que fazer a coisa certa muitas vezes nos coloca em maus lençóis, mas a grande recompensa é o agir de Deus em nosso favor. Para fazer o que era correto, Ezequias teve que romper com a harmonia que existia entre seu pai e o rei da Assíria, uma nação pagã. No 4º ano do seu reinado, o rei Salmaneser cercou Samaria, reduto do rei Oséias, rei de Israel, e passado 3 anos do cerco, ele os levou cativos para sua nação. Sua desobediência à voz do Senhor e a imprudência de não observar as leis mosaicas impediram que Deus interviesse para ajudá-los. 10 anos depois, o rei Ezequias, que se mantinha firme em guardar a comunhão com Deus, através de suas ações que o agradavam, viu ascender um novo rei na Assíria que atemorizava as nações por onde passava. E mesmo sabendo do poderio incontestável do seu adversário, ele escolheu prosseguir fazer a vontade de Deus. No entanto, ao ver Senaqueribe, rei da Assíria, uma potência que arrasava tudo que estava em seu caminho, invadir e tomar todas as cidades fortes de Judá, no 14º ano do seu reinado, ele nada pôde fazer para detê-lo, pelo menos não com suas próprias forças. E sabendo que sua maior ambição era tomar Jerusalém, se submeteu a acatar suas exigências, na intenção de livrá-los das suas mãos. Mas primeiro ele precisava saber quais seriam elas. Então enviou um mensageiro com a proposta de entregar tudo que fosse exigido em troca de paz. O problema é que isso fez Senaqueribe ver o rei Ezequias como um rei fraco e, por sua vez, fácil de dominar, pois mesmo recebendo 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, um montante equivalente a mais de 13,5 milhões de dólares, ele não recuou. Enviou 3 dos seus homens, da mais alta confiança, a Jerusalém, junto com um grande exército, na intenção de amedrontar Ezequias, dirigindo palavras desanimadoras, tentando fazer com que ele perdesse a fé no Senhor. E para complicar, dirigiu-se ao povo e, gritando em língua judaica, disse que não acreditasse em nada do que dizia Ezequias, no intuito de tranquilizá-los, pois tudo não passava de meras palavras ditas da boca para fora. Era notório que Ezequias não tinha a menor chance contra um exército tão poderoso quanto o dos assírios. No entanto, ele servia e obedecia a um Deus que não precisava de muita coisa para derrotá-los. Um único soldado do seu poderoso exército seria suficiente para pôr fim à sequência de vitórias que vinham conquistando. Mas para esse soldado entrar em ação, Ezequias precisava usar a única arma que lhe dispunha, a oração. É claro que Senaqueribe ajudou com sua arrogância ao comparar o Deus de Judá aos deuses que não passavam de imagens de madeira e pedra, feitas por mãos de pecadores. Esses ídolos tinham boca, porém não falavam, e olhos, mas não podiam enxergar, assim como orelhas, sem ouvido, por isso não podiam ouvir. Mesmo assim, Senaqueribe se vangloriava de tê-los feito em pedaços. E como diz um velho e conhecido ditado, o peixe morre pela boca, foi exatamente o que aconteceu com ele, quando, sem nenhum temor, despejou sua arrogância aos ouvidos do rei Ezequias, que prontamente levou aos ouvidos de Deus. O erro dele foi achar que o Deus de Ezequias não tinha ouvidos. Nós sabemos que fomos feitos à sua imagem e semelhança, então é claro que ele tem ouvidos. Ele precisava entender que, ao contrário dos deuses pagãos, que eram representados por obras feitas pelas mãos dos homens, o nosso Deus criou o homem com suas próprias mãos e lhe deu vida ao soprar em suas narinas. Enquanto os ídolos dos pagãos podiam ser vistos e tocados, isso apenas ressaltava a sua inutilidade. Afinal, aqueles que moldaram essas imagens não tinham o poder de torná-las vivas, nem de conceder-lhes qualquer poder. Senaqueribe achou que seria fácil, pois para ele o Deus de Judá só existia no imaginário do rei e do povo, uma vez que ele não via nenhuma imagem que pudesse ser jogada ao chão e esmiuçada até torná-la em pó. Era só invadir e tomar a cidade, achava ele. Porém, o seu maior erro foi afrontar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tinha poder sobre a sua vida e que até então era ele quem o permitia conquistar todas as nações por onde passavam. Ele teve a infelicidade de tentar contra Judá logo quando ela estava sob o comando de um rei que tinha como propósito reinar com obediência aos mandamentos e vontade de seu Deus. Foi exatamente isso que fez com que Deus abrisse os seus ouvidos para a oração do rei Ezequias e os seus olhos para ver as cartas com palavras blasfemas, as quais ele levantou para o alto na intenção de que Deus olhasse bem para elas
Era o que ele pedia em oração. A história do rei Ezequias é uma fonte inspiradora de fé e perseverança. Ela nos ensina sobre as consequências de permanecer nos caminhos do Senhor, independentemente das circunstâncias. Não é tarefa fácil, mas vale a pena. Se não fosse sua fidelidade, o rei Ezequias fatalmente teria o mesmo fim do rei Oséias, rei do Reino do Norte. Senaqueribe pagou para ver quando afrontou sem hesitar o Deus de Judá. E foi alto o preço que ele pagou. Achando que nada o impediria de tomar Jerusalém naquela fatídica manhã, ele acordou contando com seus 185.000 vitoriosos soldados de guerra. Mas o silêncio ensurdecedor que pairava sobre o arraial dos assírios era um sinal de que havia algo errado. Qual não foi a sua surpresa ao ver que todos os 185.000 soldados eram apenas corpos mortos. Seu poderoso exército caiu pela mão de um único soldado do exército de Deus, de forma que teve que voltar às pressas para sua terra, como disse o Senhor pela boca do profeta Isaías. Sem entender o que havia acontecido, Senaqueribe, conhecido por ser destruidor de deuses alheios, acreditava que seu deus Nisroch era o Deus verdadeiro, pois atribuía a ele suas vitórias. Ele entrou na casa de Nisroch, seu deus, procurando respostas. Descobriu da forma mais brutal possível que seu Deus nunca pôde ajudá-lo, quando seus 2 filhos tiraram sua vida com a espada diante da imagem de seu Deus. Obediência, fé e oração são 3 coisas que precisam estar na vida do crente para garantir o agir de Deus. A resposta de Deus às suas orações só é certa quando se tem obediência. O que seria de Judá se o rei Ezequias não tivesse removido do meio de seu povo toda a idolatria trazida pelos povos pagãos com os quais seus antecessores se aliaram? Deus sempre alertou seu povo do perigo de se misturar com povos que serviam a deuses estranhos. Até Salomão, com toda a sua sabedoria, sentiu na pele as consequências por se envolver com tais pessoas. Nós fomos chamados por Deus para fazermos diferente, para sermos diferentes. E ser diferente incomoda o mundo, mas essa nunca foi a nossa intenção. Nossa intenção é influenciar o mundo. Porém, o que temos visto é o mundo influenciando muitos de nós. Um pouco aqui, um pouco ali, isso aqui não faz tanta diferença, ser um pouco disso não vai tirar Deus de mim, isso não tem nada a ver, os tempos são outros, a igreja se ajustou aos tempos modernos. Essas são algumas das muitas frases que os crentes repetem hoje em dia. A verdade é que nunca quiseram de fato ser diferentes. Quiseram mesmo fazer do seu jeito, e isso nunca deu certo. Foi por fazer do jeito de Deus que Ezequias recebeu um grande livramento. Depois de toda essa provação, ele enfrentaria uma ainda maior, uma enfermidade fatal. Ao receber a sentença de morte pela boca do profeta Isaías, em vez de se conformar e aguardar a morte, ele optou por recorrer a quem sempre fez de tudo para agradar. Sua tática foi trazer à memória de Deus sua conduta fiel, dizendo em oração que andou em verdade com o coração perfeito, fazendo o que era reto aos seus olhos. E mais uma vez comoveu o Senhor com suas palavras sinceras, acompanhadas de muitas lágrimas que expressaram todo o seu desespero. Deus fez questão de informar o rei Ezequias que ele ouviu atentamente a sua oração e viu as suas lágrimas, e que não só decidiu curá-lo, mas também acrescentar-lhe mais 15 anos de vida, além de garantir que não permitiria ao rei da Assíria tocar nele nem na cidade. Finalmente Ezequias pôde se ver livre de todas as adversidades que tanto tiravam sua paz, mesmo tendo cometido o erro de mostrar tudo o que havia em sua casa aos embaixadores enviados com presente pelo rei de Babilônia, o que custou a liberdade dos descendentes de toda a nação. É impressionante como um rei que havia demonstrado toda a disposição de obediência e fidelidade ao seu Deus foi reprovado no quesito o que tinha em seu coração, justamente por não demonstrar empatia ao seu povo, quando lhe foi comunicado pelo profeta Isaías que as consequências negativas de seu erro cairiam sobre sua posteridade. Ele acabou revelando o que realmente tinha em seu coração quando disse: "Eu aceito essa palavra que o Senhor disse. Ela é boa. Pelo menos os meus dias serão de paz e verdade, de forma que eu não estarei aqui para ver essas coisas acontecerem." Em outras palavras, o que ele quis dizer foi: não estou nem aí para o que acontecerá à minha posteridade. Desde que não venha sobre mim, tudo bem. Os últimos relatos da história do rei Ezequias, intitulada A Embaixada do Rei de Babilônia, trouxeram à lume o que estava oculto em seu coração. Isso foi primordial para entendermos que, por mais que o homem se esforce em ser perfeito, ele jamais será, pois todos estamos sujeitos a falhas, não somos perfeitos.
O único perfeito é Deus. Mas, acima de tudo, nos ensina que é um erro abrir nossa casa para desconhecidos, especialmente para pessoas com ideologias opostas às nossas, pessoas incrédulas ou que têm fé em deuses nos quais você não acredita. Tenha cuidado ao receber estranhos em sua casa. Não seja exibicionista mostrando tudo que você possui e que Deus lhe deu. Você não sabe o que elas têm em seus corações e em seus pensamentos. Esse erro pode afetar gravemente seus filhos e sua posteridade. Tire um tempo para examinar a história do rei Ezequias. Ela é realmente fascinante e inspiradora. Que Deus te abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe também o seu comentário. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.